os quadrantes onde estão os ângulos alfa, beta e gama, tais que... Então, vamos lá. Primeiro, eu quero saber o quadrante em que seno de alfa é negativo e cosseno de alfa é negativo. Então, vamos relembrar aqui antes rapidinho. O eixo do x representa o eixo dos cossenos, enquanto o eixo y representa o eixo dos senos, certo? Então, olha só. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo e o seno também é positivo, certo? Então, deixa eu fazer de uma outra forma aqui. No primeiro quadrante, tanto o cosseno quanto o seno são positivos. No segundo quadrante, o seno é positivo e o cosseno é negativo. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo e o seno também é negativo. E no quarto quadrante, o seno é negativo e o cosseno é positivo. Então, vamos analisar. Em que quadrante tanto o seno quanto o cosseno são negativos? No terceiro quadrante, certo? Então, esse primeiro item aqui, ó, alfa pertence ao terceiro quadrante, porque ele tem seno e cosseno negativos. No segundo item, eu quero saber o quadrante em que o cosseno do ângulo beta é negativo e a tangente também é negativa. Então, olha só, cosseno negativo, eu tenho duas opções, segundo quadrante ou terceiro quadrante. No terceiro quadrante, a tangente é positiva. Por quê? A tangente é seno sobre cosseno. O seno no terceiro quadrante é negativo e o cosseno também. Quando você divide dois números negativos, você tem um número positivo. Então, a tangente no terceiro quadrante, ela é positiva. O exercício quer que a tangente seja negativa. Então, isso vai acontecer no segundo quadrante. Então, no segundo quadrante, eu tenho o cosseno negativo e a tangente também negativa. Então, esse ângulo beta pertence ao segundo quadrante. E no terceiro item, eu quero que o seno seja positivo. Então, olha, seno positivo. Ou eu estou no primeiro ou eu estou no segundo quadrante. E eu quero que a tangente também seja positiva. A gente acabou de falar que a tangente dos ângulos do segundo quadrante é um número negativo, né? Por quê? O seno é positivo e o cosseno é negativo. Então, quando a gente divide um número positivo por um negativo, a gente tem um número negativo. Então, a tangente é positiva aqui no primeiro quadrante, ó. Porque tanto o seno quanto o cosseno são positivos. Quando a gente faz o quociente de dois números positivos, a gente tem um número positivo. Portanto, este ângulo gama pertence ao primeiro quadrante. Então, alfa, beta e gama nessa ordem, terceiro, segundo, primeiro. Letra A.